Meu nome é Evelyn Tavares Santos e hoje vou apresentar o texto Restrições sintáticas e semânticas no controle da concordância verbal em português. Aqui temos um índice que mostra os tópicos que serão abordados na apresentação. Esse texto foi escrito pela doutora Maria Marta Pereira Scherri, da Universidade Federal de Brasília e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o professor Dr. Antônio J. Inaro, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que a concordância verbal de número no português falado no Brasil é sistematicamente variável, como vemos nesses exemplos. Eles ganham demais o que eles faz. Vemos aí que o verbo ganha está no singular, enquanto o sujeito eles está no plural, que vemos já uma variação. Diferente do próximo exemplo, eles ganham demais da conta, em que tanto o sujeito quanto a forma verbal estão no plural, concordando. As coisas estão muito mais caras, né? Como muitas pessoas que não fez a primeira comunhão. Eles não fizeram as pazes agora. Esses são alguns exemplos dessa variação de número no português falado no Brasil. Esse artigo ele vai analisar dois aspectos importantes. Primeiro, o efeito do traço humano do sujeito sobre a concordância no português falado e a interação entre o traço humano no controle, ou seja, a influência do traço humano na concordância em dados do português do Brasil escrito na década de 90, que é o português moderno, e em dados de documentos do português do século XIII ao século XVI. A pesquisa utilizou dados de corpora tanto da modalidade oral quanto da escrita e em diferentes períodos. Os dados do português falado foram retirados do corpus censo do Programa de Estudos sobre o Uso da Língua, o qual é constituído por 64 horas de fala, gravadas com falantes nascidos na cidade do Rio de Janeiro e subdivididos em função do sexo, faixa etária, o recorte aqui de 7 a 71 anos, e anos de escolarização, aqui de 1 a 11 anos. Já no que se refere às análises do português escrito moderno, os dados foram extraídos de revistas, como a Isto É e a Veja, jornais de grande circulação, dissertações de mestrado na área de comunicação e letras, ofícios, memorandos, bulas, livros, porque aqui o foco é fazer uma análise de textos predominantemente escritos por pessoas com ensino superior, ou seja, aqui o objetivo é investigar a escrita padrão. Já referente ao português antigo, os dados foram selecionados de diversas obras que abrangem o período do século XIII ao século XVI, por exemplo, a Demanda do Santo Graal, que é do século XIII. O traço humano possui um papel importante no que se refere à concordância verbal. Na modalidade da língua falada, o sujeito, quando ele tem um efeito mais humano, ele controla, ou seja, ele influencia a concordância explícita plural de forma mais acentuada do que o sujeito com traço menos humano. Então, quando o sujeito é mais humano, a concordância explícita plural ela acontece de forma mais recorrente do que com o traço menos humano. Podemos observar na tabela 1, em que mostra os resultados para a taxa de variante explícita de plural nos verbos em função do traço mais humano no português falado no Brasil na década de 80. Então, a gente vê aí que um verbo com sujeito mais humano, plural, apresenta a maior probabilidade de concordar com o seu sujeito,
com um peso relativo de 0,53 e com a frequência de 76%, em detrimento de um verbo com um sujeito menos humano, plural, que vai ter um peso relativo de 0,29 e uma frequência de 52%. Então, aí, entre os pesos relativos dos dois fatores, há uma diferença bastante significativa de 0,24. Na língua escrita moderna, a concordância verbal de número plural com o sujeito simples, ou seja, aquele sujeito que só tem um núcleo, essa concordância tem a tendência de acontecer em sentenças de estrutura simples, aquelas estruturas que não têm sintagmas preposicionais, adjuntos ou complemento. A variação registrada pela tradição gramatical pode ser encontrada de forma regular em estrutura de sujeitos simples, de estrutura complexa, cuja configuração sintagmática se apresenta na forma de um núcleo seguido de um sintagma preposicional. Temos aqui alguns exemplos de construções cujo núcleo do sujeito é singular e de natureza quantitativa, seguindo de um sintagma preposicional de núcleo plural, denotando uma leitura quantitativa. Então, vamos aqui. Um grupo de artistas estava sábado à noite no Cine Ricamar. Vemos aqui que o núcleo do sujeito é singular, um grupo, enquanto o sintagma preposicional aqui é plural, um grupo de artistas. E aqui o verbo está concordando com o núcleo do sujeito. Estava, também está no singular. Um grupo de homens da cidade decidem ir atrás do ouro perdido de um tesouro, depois de encontrarem um mapa que pertencia ao falecido guia de sua primeira expedição. Vemos aqui que a forma verbal decidem está no plural, concordando com o sintagma preposicional homens da cidade. Boa parte dos partos não ocorre em hospitais, mas acho que boa parte de suas reflexões se adaptam aos impasses da imprensa brasileira. Aqui a forma verbal adaptam, concordando com suas reflexões. A maioria dos pais impõe restrições à prática das crianças de assistir televisão. Aqui vemos a forma verbal no plural, concordando com o núcleo do sintagma preposicional plural dos pais. A língua escrita moderna apresenta casos similares, com outros tipos de núcleo do sujeito, mas sem nenhum sentido quantitativo, mesmo com o núcleo do sujeito no plural, em que se observa a concordância formalmente plural ou formalmente singular com o núcleo do sintagma preposicional. Exemplo de construção com o sujeito não quantitativo, como núcleo singular, núcleo do sintagma preposicional plural e o verbo no plural. A construção de mais 3 escolas estão nos planos da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Vemos aqui que o núcleo está no singular, mas o núcleo do sintagma preposicional está no plural, de mais 3 escolas, e o verbo está concordando com esse sintagma preposicional. Estão. Sujeito não quantitativo com núcleo plural, mas o núcleo do sintagma preposicional está no singular e o verbo no singular. As mudanças bruscas do momento político pode provocar um momento de patologias mentais. Vemos aqui que a forma verbal pode estar no singular, concordando com o núcleo do sintagma preposicional singular do momento, ao invés de estar concordando com as mudanças bruscas que seria o núcleo plural. Assim, foi possível observar que na língua escrita padrão, o controle da concordância pode ser assumido pelo núcleo do sintagma preposicional.
sujeito de núcleo mais humano. Possui a tendência de reter o controle da marca de concordância no verbo, plural ou singular, independentemente do número gramatical do núcleo do seu sintagma preposicional. Então, se o sujeito tiver um efeito mais humano, ele tende a influenciar a concordância do verbo para o número que ele apresenta, ao invés de concordar com o sintagma preposicional. Da mesma forma, o sujeito composto singular tende sempre a controlar a marca de número plural no verbo, se portar o traço mais humano. Caso contrário, a presença do verbo no singular é regular. A concordância verbal com sujeitos de estrutura complexa em construções que expressam percentual. Bom, em construções tais como 70% da população, o núcleo do sujeito nesses casos ele não tem um número morfologicamente explícito, ou seja, ele não possui um número gramatical, embora tenha um número semântico no plural. Sendo a concordância no português moderno no Brasil um fenômeno essencialmente sintático, esse fator, dessas sentenças não ter um número morfologicamente explícito, facilita o deslocamento do controle da concordância para o núcleo do sintagma preposicional mais à esquerda. Nesses casos, a característica formal do complemento, número sintático singular ou plural, é mais importante do que o conteúdo semântico plural do sujeito expresso pelo percentual, especialmente se o núcleo expressa um percentual igual ou maior do que 2. Aqui alguns exemplos com o sujeito percentual igual ou maior do que 2 e tem um sintagma preposicional plural e o verbo no plural. 70% dos moradores de Rio Branco, capital do Acre, estão infectados pelo vírus da hepatite. Vemos aí que a forma verbal estão está no plural, concordando com o sintagma preposicional plural dos moradores. Mais de 70% das garrafas vendidas por lá custam menos de $6. Mais uma vez, vemos aí a forma verbal custam no plural, concordando com o sintagma preposicional plural das garrafas. Agora, exemplos de sujeito percentual igual ou maior do que 2, mas com sintagma preposicional singular e verbo singular. 10% da população ativa do país está desempregada. Aqui o verbo está no singular, concordando com o sintagma preposicional singular da população. Apenas 8% do esgoto produzido no país recebe tratamento. Mais uma vez, o verbo está no singular, concordando com o sintagma preposicional singular do esgoto. Portanto, se o núcleo do sintagma preposicional mais à esquerda for plural, o verbo ele vai ter a tendência de estar no plural. Agora, se ele for singular, o verbo tende a estar no singular. Essa tendência também pode ser observada em casos que o sujeito percentual expressa uma quantidade menor do que 2. Sujeito percentual menor do que 2, com sintagma preposicional plural e o verbo no plural. Apenas 0,16% das crianças tiveram algum tipo de reação. A forma verbal tiveram está no plural, concordando com o sintagma preposicional plural, mas já à esquerda. Apenas 1,8% dos clientes recusaram o serviço que será implantado no país gradualmente. Verbo recusaram está no plural, concordando com o sintagma preposicional plural, mas à esquerda. Nestes casos, foi possível verificar a influência do número gramatical
do núcleo do sintagma preposicional sobre a marca gramatical do verbo, em detrimento da carga semântica do núcleo do sujeito, aqui menor do que 2. Entretanto, nos casos de sujeito percentual de estrutura simples, ou seja, aquelas estruturas sem sintagma preposicional, há um número semântico do núcleo que rege predominantemente a marca de concordância no verbo. Se for igual ou maior do que 2, o verbo tende a estar no plural. Se menor do que 2, o verbo vai tender a vir no singular. Em síntese, nos casos de sujeito percentual de estrutura complexa, o fator mais importante no controle das marcas no verbo é o número gramatical do complemento. Nestes casos, o controle da concordância é transferido do núcleo do sujeito para o núcleo do sintagma preposicional mais à esquerda. Os traços de número gramatical do núcleo do sintagma preposicional sobrepujam o traço semântico de número do núcleo do sujeito. O papel do traço humano e sua influência sobre o verbo em estruturas que mostram percentuais. Vamos aqui na tabela 3, resultados para a taxa de variante explícita de plural nos verbos em função do traço humano do núcleo do sintagma preposicional mais à esquerda nas construções que expressam percentuais no português do Brasil escritos na década de 90. Os resultados obtidos evidenciam que o traço humano do núcleo do sintagma preposicional mais à esquerda também tem um papel interessante, especialmente nos casos dos sintagmas preposicional plurais. Nos casos de sintagma preposicional plural, se o núcleo do sintagma preposicional mais à esquerda for mais humano, o verbo da construção apresenta maior possibilidade de vir no plural, com um peso relativo de 0,57 e uma frequência de 96%. Caso seja menos humano, a menor possibilidade de o verbo vir no plural, com peso relativo de 0,28 e frequência de 88%, com a diferença de 0,29 entre os pesos relativos desses dois fatores. Agora, nos casos do sintagma preposicional singulares, esse grupo não revelou uma estatística realmente significativa. Vemos que o peso relativo do traço mais humano está em 0,56, mas o peso relativo do traço menos humano está de 0,47, então a mudança não foi muito significativa. Nos dados da fala, verifica-se que a área de ampla variação se dá em construções com sujeito plural. São raros os casos de sujeito singular controlando a concordância plural nos verbos. Escrita padrão moderna. Nos dados da escrita padrão moderna, se o sujeito for de estrutura simples, não se verifica a variação e o controle da concordância se dá em função do número gramatical expresso pelo sujeito. Se o sujeito for plural, o verbo vai estar no plural. Se for singular, vai estar no singular. Em casos em que o sintagma preposicional apresenta uma coordenação interna, mesmo com todos os elementos no singular, já foi possível observar casos, embora raros, de verbos no plural, e ainda mais se todos os núcleos do sujeito e do sintagma preposicional estiverem no plural. Já observou-se casos também igualmente raros com verbos no singular, semelhante ao que ocorre na língua falada. Nesse primeiro exemplo, um caso de coordenação interna. O futuro de Fernando Henrique, de Vicente e do Real depende dessa cartada. Vemos aí um sintagma preposicional singular, mas que apresenta uma coordenação, e aí o verbo veio na forma plural. Nos supermercados, os reajustes dos produtos fornecidos por oligopólios
começou há um mês, deixando os alimentos essenciais para trás na corrida das remarcações. Vamos aí os sintagmas preposicionais plurais, mas o verbo está no singular. Porém, nas áreas de variação prototípica não registradas pela tradição gramatical, e nenhuma das inúmeras gramáticas pesquisadas, podem ser ilustrados os casos seguintes com duas espécies de constituição. O sujeito simples de núcleo singular menos humano, seguido de um ou mais sintagmas preposicionais, com um núcleo de pelo menos um desses sintagmas preposicionais no plural. A construção, aqui, núcleo singular, de mais 3 escolas, sintagma preposicional plural, estão, verbo no plural, nos planos das Secretarias de Educação, Cultura e Esportes. O preço das dedetizações de apartamentos variam entre R$ 30,00 um quarto e R$ 45,00 5 quartos. Vamos aqui, o núcleo singular, o preço das dedetizações como sendo sintagma preposicional plural de apartamentos variam, e aí o verbo no plural também, concordando com o sintagma preposicional plural. Sujeito composto de núcleos singulares, menos humano, seguido de um ou mais sintagmas preposicional. A adoção, núcleo singular, do real, também no singular, e o seu impacto, no singular, na economia nacional divide as opiniões na cidade. Então, aí vemos o verbo também no singular, concordando com núcleos singulares do sujeito composto. A grandiosidade dessas cifras e seu enorme potencial de crescimento está mobilizando um número. Mais uma vez, verbo no singular, concordando com o núcleo singular. Sobre o português antigo. Bom, o artigo ele vai trazer uma análise onde o foco é o português do século XIII ao século XVI. Para sujeito simples morfologicamente plural, os textos de meados do século XVI em diante mostram um comportamento quase categórico, ou seja, quase fixo, de concordância verbal. Exemplo retirado de algum desses textos em que a única diferença entre o singular e plural é a nasalização final. Muitas coisas, aqui no plural, demovia, no singular, a César de Tomás deste cuidado. Este tipo de uso é bastante raro nos textos, o que tem levado os filólogos modernos a tratar esses casos como erros sujeitos à correção. Outros exemplos. Aqui o verbo apresenta a marca de plural, enquanto o segundo não. Que núcleo do sujeito é menos humano, que as mãos, está no plural, do Senhor, singular, te darão no plural, saúde, liberté no singular, e as atribuições. Agora com o núcleo do sujeito mais humano. Quando os irmãos, no plural, de Galvão, aqui no singular, vos queriam, plural, matar. E se eu não fora, matará-vos, agora aqui no singular. Para o artigo, o fator de maior interesse a respeito da variação da concordância verbal na história do português é que, da mesma maneira que no português moderno, o traço humano a restringe de forma bastante acentuada. Tabela 4. Mostra os resultados para a taxa de variante explícita de plural nos verbos em função do traço mais humano do sujeito plural simples no português antigo, em que o traço mais humano tem um peso relativo de 0,62 e o traço menos humano um peso relativo de 0,24. Estes resultados significam que sujeitos plurais simples, menos humano, têm maiores chances do que sujeitos plurais simples mais humanos de concorrerem com verbos não marcados explicitamente para plural nos textos arcaicos. Tabela 5. Ela vai mostrar resultados para a taxa de variante explícita de plural nos verbos em função do traço mais humano do núcleo do sujeito em construções com sujeitos de estrutura complexa,
com o núcleo do sujeito no plural e núcleo do complemento no singular no português antigo, em que aqui vemos a frequência do traço mais humano de 99% e um peso relativo de 0,56, enquanto o traço menos humano com uma frequência de 97%, mas o peso relativo bem abaixo com 0,18. No caso de sujeito complexo, consistido de um núcleo plural com sintagma preposicional no singular, a ação do traço humano se vê no fato de que o núcleo do sujeito menos humano favorece o deslocamento do controle da concordância do núcleo do sujeito plural para o núcleo do complemento singular. Em construções de sujeito de estrutura complexa com núcleo do sujeito plural e núcleo do sintagma preposicional singular, o traço mais humano do núcleo do sujeito favorece a concordância com o núcleo plural, com peso relativo de 0,56, inibindo, portanto, o deslocamento do controle da concordância para o núcleo singular do sintagma preposicional. Já o traço menos humano, por sua vez, inibe a concordância plural com o núcleo plural, com peso relativo de 0,18, possibilitando o deslocamento do controle da concordância para o núcleo do sintagma preposicional, que nestes casos é singular. Tabela 6. Resultados para a taxa de variante explícita de plural nos verbos em função do traço mais humano do complemento do sujeito e construções com sujeito de estrutura complexa, com núcleo do sujeito no plural e núcleo do complemento no singular no português antigo. Estes resultados podem ser interpretados da seguinte forma: o complemento singular humano tende a atrair a concordância para o singular, apesar da marca no núcleo plural. Vemos isso com o traço mais humano com 98% e o peso relativo de 0,25, e o traço menos humano com 99% e um peso relativo de 0,55. Tabela 7. Mostra resultados para a taxa de variante explícita de plural nos verbos em função do traço mais humano do complemento do sujeito em construções com sujeito de estrutura complexa, com o núcleo do sujeito no singular e o núcleo do complemento no plural do português antigo. Os dados dessa tabela sugerem que o núcleo singular mais humano, seguido de um complemento no plural, tende a favorecer o verbo no singular, bloqueando o deslocamento da concordância. Mas o núcleo singular menos humano, seguido de um complemento no plural, tende a favorecer o verbo no plural, permitindo assim o deslocamento do controle da concordância. A tabela 8 vai mostrar os resultados para a taxa de variante explícita de plural nos verbos em função de traço humano dos núcleos do sujeito composto no português antigo, em que vemos aqui a marca de plural nos verbos é mais frequente, com o sujeito composto com o núcleo mais humano, com um peso relativo de 0,70 e uma frequência de 83%, e menos frequente quando o núcleo é menos humano, aqui com um peso relativo bem baixo de 0,2 e uma frequência de 21%, com uma diferença entre os dois fatores extremamente significativa de 0,58. Os poucos casos de sujeito com coordenação de sujeito mais humano ou menos humano, casos de mistura, apresentam um efeito intermediário de um peso relativo de 0,51 e uma frequência de 58%. Reflexões finais. É evidente que o traço humano exerce influência em dados de fala e também em dados da escrita do português no Brasil moderno e também no português antigo. Diante da análise realizada, conclui-se que o traço humano é significativo tanto no sentido de reter o controle da concordância quando o núcleo é mais humano, quanto no sentido de deslocar o controle da concordância para o núcleo do sintagma preposicional mais humano no plural.
Em construções de sujeito composto de estrutura complexa, que não expressam percentagem, o deslocamento do controle da concordância se faz especialmente com o sujeito menos humano de núcleo gramatical singular. Em construções de sujeito percentual de estrutura complexa, o deslocamento da concordância se faz de forma extremamente acentuada, tendo em vista que o núcleo do sujeito destas construções não apresenta número gramatical e não é marcado em relação ao traço, ou seja, o efeito humano. Em construções de estrutura complexa, encabeçadas pelas expressões mais de ou menos de, o controle da concordância é assumido completamente pelas configurações que elas se subordinam, tendo em vista que elas não apresentam quaisquer características sintático-semânticas necessárias para se controlar a concordância. Aqui está a referência do texto. Obrigada por assistir.